Oi, oi, gente. Bem-vindos. Tô fixando aqui o tema da nossa conversa de hoje, que vai ser o poder da negatividade. Legal estar aqui mais um domingo com vocês. A conversa de hoje, então, vai ser sobre o poder da negatividade. E eu vou conversar com uma pessoa muito querida, além de super amiga, uma profissional super competente com quem eu tive o prazer de, de trabalhar por alguns anos e essa experiência profissional que a gente teve juntas nos aproximou e consolidou uma amizade que eu prezo muito. A Ingrid, ela é psicóloga, assim como eu, trabalhou por muitos anos com recursos humanos, fez especialização em gestão estratégica de pessoas e negócios. Depois, por razões pessoais que ela vai poder compartilhar ela mesma com a gente, ela se mudou, saiu do Brasil, hoje ela não mora no Brasil, e ela fez uma especialização em coaching e hoje ela atua como coach com processos de mudança. Então eu vou chamar a Ingrid já aqui para entrar na conversa com a gente e a gente começar com esse tema que na verdade lá no Chile foi um tema que eu fiquei super interessada e eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo hoje. E tenho certeza que ela tem muito para contribuir. Oi, Olá! Deixa eu passar um pouquinho aqui. querida. Mais uma vez, obrigada, obrigada mesmo por estar aqui comigo hoje para a gente fazer essa conversa. É, A Ingrid está no Chile, aí para quem está nos assistindo. Que horas são aí? Agora são 8 horas. Ainda 8 horas. Tá mais próximo do fuso horário do Brasil, né? Que para mim bem, agora são 5. isso aí. E como é que tá sendo a quarentena? Enfim, né? Conta um pouquinho da tua mudança e como é que tá aí a situação no Chile atualmente, guria. Tá. Então, bom, guria, muito obrigada. Eu estava ouvindo aqui tu falar, né? De fato, foi uma amizade, uma surpresa muito boa a nossa amizade, inclusive foi porque a Lúcia que me apresentou o meu marido. Então, é amiga especial, né? Pequena. Isso, a gente trabalha com tudo nessa vida, inclusive como cupido. Exatamente. Então, assim, eu devo muito à Lúcia, literalmente. E, então, moro no Chile aqui há 2 anos, exatamente. Vai fechar essa semana, vai fechar dia 21 de abril, vai fechar 2 anos que eu tô morando aqui no Chile. E a gente veio aqui em função da. Foi, mas a gente, na verdade, eu acho que nós temos uma diferença aí pouca de mudança, né, Lúcia? É, eu E faço 13 esse ano que me mudei. 3, tá, então na É. verdade não é tão pouco assim. Mas então, eu vim para cá em função da mudança do meu marido, né, do Carlos. E aí a gente resolveu, então, eu resolvi empreender, né? Eu comecei a fazer processos eu comecei a fazer certificação em coaching e tal. E, e aí resolvi, bom, eu tinha duas opções, ou voltar a trabalhar em empresa ou empreender. E aí me especializei nessa questão de gestão de mudança e tal. E aí resolvi empreender, comecei a fazer certificação e resolvi focar aqui no mercado chileno. E está se explorando e se saindo super bem no mercado chileno. E como é que está sendo aí? Conta um pouquinho, brevemente também, a gente não é o tema principal, mas não sei o quanto também as pessoas no Brasil têm notícias do Chile, né? Como é que está sendo para vocês aí essa quarentena? Então, o governo chileno, ele adotou o lockdown, né? Então, ele começou a fazer isso por regiões, assim, por regiões tanto do Chile quanto da própria região metropolitana de Santiago. E ele foi fazendo assim, vamos primeiro concentrar onde tinha o maior número de casos, e aí fez uma quarentena, um lockdown, e aí depois foi liberando conforme os números iam baixando, e ele ia fazendo lockdown em outras comunas, então não foi um lockdown total de imediato. Ah, Então, interessante. e aí uma outra coisa também que foi bem interessante que se conseguiu fazer testes em massa, né? Que também fez com Ah, que a se identificasse, obviamente, uma, uma maior quantidade de pessoas, mas ao mesmo tempo também conseguiu se reverter. Então a situação no Chile está relativamente controlada, a gente já foi liberado da quarentena obrigatória, isso não quer dizer que a gente
a gente não está em isolamento, né? Mas pelo menos aquela obrigatória de não poder sair de casa, agora já deu um alívio, assim, né? Ai, que bom, que bom. Mas tem obrigatoriedade de sair de mascarazinha aí, ou Sim, é recomendado? sim, sim, sim. A máscara ela é obrigatória, inclusive para entrar em lugares, para. Enfim, ela é obrigatória, a máscara é obrigatória. Né? E claro, os lugares estão fechados ainda, né, Lúcia? Então, assim, é supermercado e farmácia, né? Então, Sim, só você faz os serviços essenciais, assim, é o que se exatamente, mantém. continua igual, Entendi. exatamente. Exatamente. Legal. Bom, amiga, como tu bem sabe, né, eu comecei essa iniciativa de fazer essas lives no domingo em função de tudo que sucedeu no mundo, e uma das coisas que mais me provocou foi realmente acreditar no poder da rede, assim, dos nossos núcleos de rede, de apoio, né? E acho que muito na busca, assim, do que eu também poderia, de alguma forma, oferecer ou levar para as pessoas do meu pequeno núcleo, das pessoas das minhas relações. E já que a gente está longe, literalmente, fisicamente, né? Agora não é só por uma questão de Uhum. isolamento, a gente já tem uma barreira física que nos distancia. De levar um pouco para as pessoas do meu conhecimento, né, daquilo que me cerca e das pessoas que me cercam, que é a questão da saúde mental. Então, foi daí que surgiu a ideia de criar essa rede de diálogo em bem-estar e saúde mental todo domingo, para que a gente pudesse abordar temas que promovessem a saúde ou abrissem, pelo menos, discussões para uma questão crítica daquilo que a gente está vivendo agora, né? E eu sei que tu já tinha feito uma charla, né, sobre esse tema, e eu Uhum. fiquei super instigada por ele, porque ele realmente nos provoca bastante reflexão, que é o poder da negatividade. E eu quero que tu explique pra gente, né, um pouco sobre ele, porque a gente realmente está vivendo um momento que já é duro por si só, já é difícil, né? E o que é essa negatividade? De que forma ela pode estar nos influenciando ainda mais, assim, né? Tornando o que já é difícil ainda mais Ainda difícil pior. pra gente. Legal. Então, na verdade, assim, só te contar um pouquinho, contar para o pessoal. Até peço que, assim, quem tiver perguntas, dúvidas, quiser Tá. fazer algum comentário, também vai fazendo aí. Eu Uma, vou lendo aqui qualquer coisa e te falo. então, uma coisa interessante que eu acho que tu comentou agora, Lúcia, que é a questão de trazer a crítica, né? De poder discutir, poder refletir a respeito do que está acontecendo. Foi muito engraçado que eu comecei a ouvir uma pessoa que eu sigo, né? Uma pessoa que tem podcast, e que ele costuma fazer posts sumários de livros que ainda não foram traduzidos para o português. E ele começou a traduzir, começou a trazer esse tema do poder do mal. O nome do livro é The Power of the Bad. Né? E ele começou a traduzir. Eu comecei a ouvir o podcast dele sobre esse livro antes de começar a quarentena. E aí eu terminei de ouvir, porque ficou gigante. Eu terminei de ouvir quando a gente estava no meio da quarentena. E aí a Uau. coisa começou a fazer muito mais sentido para mim, obviamente, depois. Tá? Então, assim, foi algo que eu até não tinha te comentado antes, mas que depois se conectou, né? Parece que as coisas Sim. não são por acaso, né? Não. Exatamente. Então, o que que acontece, né? E aí eu trouxe algumas, claro, eu juntei muito do que a gente está vendo ultimamente, com um pouco de reflexão que o Luciano Pires, até o nome dele, quem quiser seguir, eu adoro ele é espetacular. E aí Ele é eu o que comecei faz a tradução, ele não é o autor do livro. Ele não é o autor do livro. Luciano Pires, ele é um podcaster, enfim, e ele faz pod sumários, ele não traduz o livro. Ele faz um sumário do livro e aí no meio desse sumário, né, ele traduz, obviamente, mas é uma tradução livre, ele faz os comentários dele, né, que ele chama de pitacos. Então Entendi. é muito bacana, assim, e, inclusive eu sou assinante do programa dele, tá? Mas então o que que eu fiz? Eu peguei e juntei um monte de informação a respeito do poder da negatividade e como a gente pode transformar essa negatividade. Tá? Então, assim, em Uhum. primeiro lugar, a gente. Por que é importante, né, Lúcia, a gente entender o poder da negatividade? Tá? É importante a gente entender que o mundo tem um viés negativo. E por que isso é importante? Porque a gente vai conseguir ver o mundo de forma mais realista. Tá? Eu costumo dizer que a gente tem que começar a aumentar a nossa consciência, ainda que seja aumentar a nossa consciência para coisas que não são boas.
quando a gente aumenta, quando a gente deixa de negar o que está acontecendo à nossa volta, a gente tem mais chances de lidar com aquilo ali. Quando eu Uhum. começo a identificar que no mundo existe sim um viés muito negativo, eu tenho capacidade de lidar com o meu próprio medo, tá? Então esse é meu objetivo. Então é trazer um pouco assim a consciência das pessoas que existe uma negatividade que está no ar e que a gente é muito influenciado por ela. E como reverter essa negatividade, tá? Então aí agora vai começar, e aí é engraçado que agora vai começar uma série de exemplos de como aparece a negatividade pra gente, que vai dar uma. Tá, mas só um pouquinho, né? O que que elas querem? Elas querem falar sobre negatividade, me trazer mais Sim. coisas negativas? Não. Calma, a ideia é trazer à tona para depois a gente poder buscar uma solução para isso. Tá? Então não se aflijam. Então vamos lá. Não se Então, deprima, não se por deprima. favor. Não se Não se deprimam desespere. antes do tempo, tá? Então, a primeira coisa que é importante todo mundo saber: não existem exemplos claros do bom, das coisas boas sendo mais fortes do que as coisas ruins. As coisas negativas são 2 vezes mais potentes que as coisas positivas. O impacto dos maus eventos dura muito mais tempo na gente do que o impacto das coisas positivas. Por isso que tanta gente estuda a questão dos traumas, né? Por que a gente não estuda as coisas do impacto, as coisas coisas boas que a gente vive na nossa vida, né? A gente acaba estudando o impacto dos traumas, a gente acaba estudando o impacto de alguma coisa muito ruim que aconteceu na nossa vida e que a gente nunca mais esqueceu. Tá? Nunca ninguém tomou um porre, depois nunca mais conseguiu sentir o cheiro de algo. Ou comeu, eu quando eu era pequena comi aquelas rapadurinhas de amendoim, a minha mãe vai se lembrar dessa história, e eu não consigo até hoje sentir o cheiro de tal rapadurinha de amendoim. Por quê? Porque as coisas negativas, elas ficam muito mais tempo na gente do que as coisas positivas, tá? Um outro exemplo, uma imagem negativa, ela estimula nossa atividade elétrica no cérebro muito mais do que imagens positivas. Então, se tu vê uma imagem positiva, uísque, exatamente, tequila, né? A imagem negativa, quando a gente vê, ela fica muito mais na nossa cabeça, fica muito mais grudada na nossa cabeça do que uma imagem positiva. E uma outra questão super importante também, Lúcia, por uma questão de sobrevivência, nós costumamos prestar mais atenção a ameaças do que a coisas. Desculpa, a gente costuma. Isso aí, a gente costuma estar mais atento às ameaças que estão ao nosso redor. Tá? Uhum. Então, isso é uma coisa que até por uma questão de sobrevivência, né? Então, eu preciso estar. A gente que mora no Brasil, né? A gente até comentou, É. nós estamos mais. Eu vejo, tu mora nos Estados Unidos, eu moro no Chile, ainda que aqui tenha violência, é bem inferior e é de um outro tipo, né, do que tem no Brasil. Então a gente costuma estar mais atento à ameaça até por uma questão de sobrevivência, né, para a gente se proteger. E interessante desse exemplo é que a gente só se dá conta que a gente vive sobre essa tensão constantemente no Brasil quando a gente sai. Sim, Porque aí tu consegue. Porque aquilo tá tão introjetado na gente já que a gente não se dá conta da tensão na qual a gente vive, né? E aí a gente sai e vai para um contexto menos ameaçador, né? Que gera menos. Representa menos perigo, talvez. Que aí a gente se dá conta de algumas condutas ou comportamentos que a gente assumia como normais e que na verdade são normais dentro desse contexto dessa cultura ameaçadora. Porque ninguém acha assim, né? exatamente. As pessoas acham estranho, inclusive, quando a gente conta algumas coisas do Brasil, né? Já deve ter acontecido contigo. No Brasil a gente Sim. costuma fazer isso, isso e aquilo. E as pessoas dizem, nossa, mas como é que vocês vivem assim? Sim, a gente vive com constante ameaça, né? E, claro, isso aí também, dentro de um contexto, acaba também gerando um certo estresse, né? Que é um outro tema que a gente poderia entrar aí. Agora, uma coisa super importante também, né? Que fala da negatividade. Obviamente, os meios de comunicação, a mídia, sabe que as pessoas estão mais propensas a, a ficarem pegadas, né? A grudarem na negatividade. Então, o que eles vão apresentar na mídia? Eles vão apresentar coisas mais negativas, né? É natural que isso aconteça. Então, um dado, assim, só para dar um exemplo para vocês. A média americana diz que 40% dos norte-americanos têm medo de ataques terroristas, tá?
Isso quer dizer que a mídia mostra tanto isso para o americano, que 40% deles têm medo disso. Enquanto isso, o número de norte-americanos mortos em banheiras, né, porque escorrega, enfim, é infinitamente maior do que em ataques terroristas. Mas tu não vê nenhum americano tendo medo de entrar dentro de uma banheira. Fobia de tomar banho em banheiro. Até porque senão já Fobia. teriam tirado todas as banheiras das casas aqui, porque tudo que é casa aqui tem banheira. Exatamente, no Chile também. Então, então é bem importante que a gente consiga entender que também o que a gente vê está carregado de um viés de negatividade, porque o que é positivo não vende, né? Uhum. E aí agora indo pro meio da história, né, Lúcia, para a gente começar a entrar na notícia boa, né? E o que que acontece? Então, assim, no meio de tanta negatividade, no meio de tanta coisa que vende mais fácil desse viés negativo, do poder que tem a negatividade, só dando mais um exemplozinho, Sim. quando tu tem um time, e até o autor traz isso, quando tu tem um time, tu tem 5 pessoas, tá? 4 são super motivadas, são positivas, querem tocar o barco para frente, tu tem uma pessoa negativa que está remando contra a maré, é mais fácil tu demitir essa pessoa negativa do que fazer com que os outros 4 positivos ganhem força. Tu tem que tirar, porque a influência dele vai ser maior. Vai ser maior, a influência da pessoa negativa é maior, uma pessoa negativa influencia mais do que 4 positivos. Tá? Então é mais fácil de identificar quem é a maçã podre, que a gente costuma chamar, a fruta Que o Ricardo podre, exatamente, do que tu tentar assim, não, nós vamos acabar com a negatividade. Tá? Então isso também é um dado bem importante. Né? E o que interessante. acontece, Lúcia, com o aumento, com o acesso que a gente está tendo à informação rapidamente, né? Esse viés da negatividade, ele está auxiliando para o aumento da ansiedade, né? Porque o que é a ansiedade, né? A ansiedade a gente está, depois a gente vai falar um pouquinho do nosso material, mas a gente está vendo que o pensamento ansioso, a ansiedade, na verdade, ela é um medo, né? Ela é um medo de que algo catastrófico aconteça no futuro. Né? Então, isso é uma ansiedade, né? É algo relacionado ao futuro. E esse viés da negatividade que a gente está hoje, somado à velocidade com que a gente tem informação, aumenta muito essa ansiedade. Né? Aumenta muito esses pensamentos catastróficos. Né? E é aí que vem a importância de tu saber o porquê que a negatividade, é por isso que é importante a gente saber da onde que vem todo esse viés da negatividade, para a gente poder saber Sim. que não é à toa que a gente está nessa situação. Sim, e aí a questão é entender que se já existe uma predisposição cerebral, me corrija se eu estiver errado, mas se já existe uma predisposição cerebral para que a gente, por uma questão natural, tenha uma visão mais, olhe mais, chame mais atenção para a gente os aspectos negativos do que os positivos, seja por uma questão de sobrevivência, enfim. É como se a mídia ou o ambiente tivesse se aproveitado disso e aí nos bombardeia com ainda mais informações de cunho catastrófico, porque tu não liga o jornal para ouvir boa notícia, né? Tu já só liga o jornal para ouvir situações desastrosas, ou que não vão bem, ou o lado ruim das coisas, ou que não está funcionando. E aí parece que a gente entra num looping, né? Só que aí existe uma questão de que algumas pessoas vão ter uma predisposição para ansiedade, para pânico, para medo, né? E aí todo esse environment, esse ambiente, ele vai influenciar ainda mais, né? E aí a pessoa vai entrar num loop. Sabe que tem uma coisa quando a gente fala de gestão de crises, né? E na semana passada, na live que eu tive com a Liza, eu também fiz esse comentário. A gente sempre diz que a informação ela é importante para a gestão de crise, mas a informação útil, né? Porque a informação ela é necessária para que as pessoas entendam o que está passando à sua volta, né? Então, assim, eu não posso me tornar alienado ao assunto
Mas eu também não preciso recorrer a informações que, na verdade, já não estão me trazendo nada de útil, mas só estão alimentando esse terror e pânico, e sabe? E aí já não é mais útil, e daí tá alimentando esse outro lado, né? Que é o lado da ansiedade, dos medos, das fobias, enfim. E até, Lúcia, uma coisa interessante no pensamento ansioso, quando tem uma pessoa que está com um nível de ansiedade muito grande, ela vai buscar segurança, ela quer buscar segurança. Então, ela vai buscar informação, Lúcia, para justamente buscar segurança. Só que na busca de segurança, aumenta ainda mais a sua ansiedade, né? Quem nunca, por exemplo, teve uma dor de barriga e foi procurar no Google dor de barriga, né? O doutor Google, que a gente chama. Para quê? Para buscar uma segurança. Só que o que tu encontra, às vezes, no Google são coisas, como o viés na negatividade diz, são coisas trágicas. De uma dor de barriga, tu pode sair com, sei lá, morta, tu entende? Então, é bem importante a gente entender esse pensamento ansioso, essa coisa do eu quero buscar uma certeza, eu quero buscar uma segurança. E na tentativa de buscar uma segurança, aumenta a minha ansiedade. Que é mais ou menos isso que tu tá trazendo aí. Ah, legal. Bom, aí continuando, né? Uma coisa interessante do livro, e que inclusive o Luciano Pires, quem fez o Povo de Sumário, também o fez antes de toda essa pandemia, obviamente. Ele diz que a negatividade é uma doença difícil de curar e altamente contagiosa. Muito mais do que o coronavírus. Então, assim, acho que é bem importante a gente ter isso na nossa cabeça. Querida Daisy, que trabalhou com a gente, tá mandando aqui um vídeo pra vida. Beijo, Daisy. Querida, beijão. A Daisy também foi testemunha do início do meu casamento. Estavam tudo lá no meu, inclusive, né? É Exatamente. tudo da mesma patota. Tudo da mesma pacote. Que delícia essa época. Mas então tá. Então agora vamos sair desse poço de negatividade, né? E vamos começar aqui, Luz. Alguém perguntou, acho que foi o Ricardo. O Ricardo. Como é que eu saio desse poço de negatividade, tá? A primeira coisa é se dar conta de que existe um viés de negatividade no mundo e que nós estamos programados, inclusive falando neurologicamente falando, estamos programados para enxergar mais as ameaças, tá? E a grudar mais nos traumas, nas coisas ruins, tá? Então a primeira coisa que tem que fazer é ter consciência, aceitar que isso acontece. Né? Numa gestão de mudança, a primeira coisa que a gente tem que fazer para mudar é aceitar algumas coisas que a gente não pode mudar. Né? Então, assim, para mudar, tem que aceitar o que a gente não pode mudar. Parece um pouco contraditório, mas negar que exista isso é pior. Tudo aquilo que tu nega te faz sofrer mais ainda. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto eu costumo chamar de desafio do pensamento. Tá? O que é desafio do pensamento? É tu tentar criar um mapa de como os teus pensamentos negativos são gatilhados. Então, assim, ó, toda vez que eu vejo um filme sobre, não sei, zumbi, eu me dou conta de que eu posso pegar o coronavírus. Isso, no dia a dia, a gente não costuma se dar conta, porque pensamento ansioso é um pensamento automático. Se tu começa a deixar de entrar no automático para tentar ver, peraí, tá, eu tô começando a me sentir ansiosa agora, o que tá me gerando essa ansiedade? Tá, que tipo de pensamento eu tenho? Então, tu começa assim, né? Bom, me gerou isso aqui e agora eu tenho que... Tá, foi essa situação que me gerou um pensamento catastrófico. Quando tu tem um pensamento ruim, e tu começa a ter aquela sensação de ansiedade, tu começa a pensar assim, a confrontar esse pensamento. Esse pensamento vai me ajudar? Não. Ele tá coerente, 100% coerente com a realidade? Não, na verdade, eu tô sendo pessimista. Tá, o que tá me dizendo que isso vai acontecer comigo? Tu começar a confrontar o teu pensamento, principalmente te perguntar, isso aqui tá me ajudando a seguir adiante? Se não estiver te ajudando, vai fazer alguma outra coisa. Vai fazer um bolo, vai fazer um exercício. Se puder correr na rua, vai correr na rua, vai andar de bicicleta, vai brincar com teu filho. Alguém vai me dizer, mas não é fácil, Ingrid. Mudar pensamento ruim é que nem hábito, que nem na academia, né? Às vezes tu paga um mês inteiro, aí tu falha 2 vezes, aí tu falha 3 vezes, né? Não dá para desistir. O que tu tem que fazer primeiro, sair do automático.
né? Porque o pensamento ansioso é um pensamento automático. Então, tentar sair do automático, tá? Então, já Legal. falamos duas coisas, né? Primeiro, ter consciência dessa negatividade. Número 2, fazer o desafio do pensamento, tá? Outra coisa que a gente já falou aqui, né, Lúcia? Parar de consumir tanta informação, porque tu falou a respeito de ter informação útil. Então, assim, o que eu Uhum. preciso saber sobre essa situação do coronavírus, né? Bom, eu preciso saber quantas mortes, né? O meu pai, que está aqui presente, todo final de semana ele me pergunta, quantos já morreram no Chile? Eu digo, eu não sei quantos já morreram no Chile, porque eu não acompanho quantas mortes já tiveram. Porque não faz diferença para mim saber quantas pessoas morreram no Chile. De fato, eu não sei. Não é uma informação que no meu dia a dia vai ser útil. Agora, se eu tenho que sair de máscara, eu preciso saber. Se eu posso sair, eu preciso saber. Se eu tenho que ter uma permissão para sair. Então, são coisas úteis que eu preciso saber. O Que resto, coisas eu tenho que fazer para me prevenir, né? Sei lá, eu lavar tenho a que fazer mão. para me prevenir. Exatamente. O resto é sobre informação. Né? Então, assim, não precisa ter mais informação do que isso aqui. Tá? Uhum. Até porque, uma coisa bem importante, nós temos uma tendência a buscar coisas que reforcem nossos pensamentos negativos. Eu ia chegar nesse ponto até ia te Quer questionar comentar? isso. Não, é só porque quando tu estava falando sobre a questão da informação, tu falou até do Dr. Google, e disse, às vezes a gente também vai em busca da informação que reforça os nossos medos, né? Com a justificativa de que a gente está buscando informação útil. E que na Isso. verdade não é, né? Porque a gente quer buscar segurança, né? A gente quer alguma coisa que diga assim, ah, meu Deus, tô com uma dor no olho, sabe? Quando tu for colocar dor no olho, vai te dar que tu vai ficar cega, entendeu? E aí tu diz, tá aí. Era Ou isso. até uma validação do teu medo, sabe? Porque Isso, assim, tipo, para as ótimo. pessoas não acharem que eu sou exagerada. Viu como é verdade? Ah, mas tu sempre vai achar um caso no mundo de alguém que tinha uma dor no olho e ficou cego. Isso sempre vai. Se tu quiser catar, há de achar alguém no mundo de 8 bilhões, mas é necessário e é o teu caso, tu não sabe, tu não foi no médico, tu não sabe. Né? Então parece que tu precisa cavar a informação para confirmar essa tua. É bem importante. Então, assim, uma outra coisa que acontece muito nesses casos, Lúcia, que é captar informação e assim, né? Tu não se satisfaz com uma informação positiva. Então, assim, ó, se... eu vou te dar um exemplo, tá? Quando logo começou a pandemia, eu fiquei meio... Eu vi as outras mães, né? Logo que começou, assim, foi bem no início, assim. As outras mães começaram a mandar no grupo lá da escolinha, dizendo, ah, não dá para sair com as crianças na rua, não dá para sair com as crianças na rua. E aí eu pensei assim, quer saber? Eu vou perguntar para a pessoa que mais sabe, que é o pediatra do meu filho, né? E aí eu pergunto assim, doutor, assim, eu posso ir com ele na calçada, porque meu filho gosta de andar de patinete, né? Como é que fica isso aí? E ele disse assim, Ingrid, tanto que ele não tenha contato próximo com pessoas, ele pode estar dentro de um lugar desse tamanho, fechado, mas vai estar tua empregada ali dentro, que eventualmente pode ter tido contato. Então, assim, ó, o mais importante é que ele não tenha contato. E aí, quando eu comentei isso, né, no grupo, ela disse, tá, mas o pediatra, que é da Organização Mundial, já disse que não sei o quê, que blá. Então, assim, a gente não confia naquela informação que a gente tem. A gente vai buscar outras informações, até que alguém nos diga assim, ó, tá bom, não pode sair de casa, não pode nem até com a calçada. Né? Depois, no Sim. fim, acabou não dando mesmo para ir na calçada. E a gente acabou Sim, mas cortando. tu tem que buscar a confirmação daquele. Validar o teu receio, o O teu teu medo. medo, a tua ansiedade, para tu Exatamente. não sair daquilo, né? É um auto Validar. boicote até, né? Auto-boicote, exatamente. A ansiedade faz a gente se auto-boicotar. Agora, um outro ponto, então, Lúcia, para tentar combater essa negatividade, né? Que é uma coisa inacreditável. Te pergunta como é que tu está interpretando a positividade, tá? É interessante como, com esse viés tão negativo que existe naturalmente, né? Quando tu é uma pessoa positiva, tu é visto como bobinho, sabe? Ingênuo. Então, se eu digo assim, ó, tu imagina te dizendo agora o seguinte, ó, Lúcia, eu não tenho medo de pegar coronavírus. Eu disser assim para esse público que tá aqui, eu não tenho medo de pegar coronavírus. Vocês vão dizer, tu tá louca? Tu tá louca? Tu tá sendo completamente inconsequente, tu tá sendo completamente irresponsável. Não.
existe uma coisa entre cuidado e medo. Existe uma grande diferença entre cuidado e medo. Eu de fato, Ingrid, não tenho medo. Não tenho medo. Isso quer dizer que eu tô louca da vida, saindo por aí? Não. Isso quer dizer que eu tô tomando todos os cuidados, mas isso não está tomando conta de mim. Esse medo eu não Uhum. tenho. Não tenho esse medo. Então as pessoas tendem a também, quando elas começam a ser positivas, o mundo acaba rechaçando elas. Então temos que cuidar bastante com essa questão da negatividade também. Como é que eu interpreto ser positivo? Porque minha bateria está fraca, eu vou botar aqui meu carregador e a gente já Tá. continua. Agora, fechou. Foi. Então é bem importante a gente começar. Foi. É bem importante a gente começar também a desafiar como eu interpreto a minha positividade. Que eu estou sendo ingênua, que eu estou minimizando o problema. Ingrid, eu acho que tu está minimizando o problema, porque porque tu deveria estar preocupada. Mas o que é preocupar-se para ti? O que é ter medo para ti? Né? Ter medo para mim é paralisar. Então, acho que isso é importante também a Uhum. gente ter na cabeça. Uma outra coisa também que é bem interessante, que a gente começou a... Logo que começou essa pandemia, começaram a ser liberados materiais que antes eram pagos de forma gratuita. E eu fiquei louca com aquilo ali, porque eu comecei a querer consumir tudo, e muita coisa boa começou a acontecer. Né? As pessoas começaram a liberar muita, né? E aí eu comecei a olhar muita informação de qualidade. E aí a gente começou a... E eu comecei a ver oportunidades nessa crise, né? E o que acontece é que muitas pessoas veem assim, tá, agora porque começou a crise, está tentando tirar proveito dos coitados, né? Então, tu também está interpretando daqui a pouco o olhar alternativas ou encontrar alternativas como se aproveitar da situação. Né? Então, assim, eu sou psicóloga, sou coach, ninguém me disse isso para mim, tá? Eu ouvi de outras pessoas. Então, eu sou psicóloga, eu sou coach, né? Eu já trabalhava com crise, quando teve a crise aqui no Chile, das manifestações. Então, assim, ó, eu não tenho por que me sentir mal, eventualmente, de oferecer um trabalho onde eu vou ajudar uma pessoa a sair de uma crise, né? A ajudar a pessoa, pelo menos no primeiro contato, no primeiro ajuda, né? Então, assim, as pessoas tendem a ver como a criar alternativas como uma forma de tirar proveito. Eu estou sendo mal, né? Então, também, esse também tá outra dica de como sair disso, né? Como eu interpreto a positividade. Que tem uma coisa também do não se vitimar, faz sentido, de repente, assim, de... Porque também acaba sendo um lugar confortável, às vezes, a gente se vitimar, né? E às vezes, não sei, assim, tipo, não, a situação em si está afetando todo mundo, obviamente. Mas é isso, assim, o que eu posso fazer de diferente no meio disso? O que as minhas habilidades, meu conhecimento, né, pode estar indo além e não ficar como uma vítima daqui a pouco, ou paralisada nessa posição e de não conseguir ir adiante. Eu acho que tem tudo a ver, tudo a ver. A questão da vítima geralmente quem fica numa posição de vítima não tem essa capacidade de também se perguntar um pouco, né? Como é que eu tô interpretando isso? Será que eu não tô indo muito conforme a maré, sabe? Porque tá todo mundo dizendo que isso aqui é sério, todo mundo está dizendo que é sério, e eu não tô dizendo que não é. Eu tô dizendo assim, mas tá todo mundo mandando tanta informação negativa, sabe? A vítima tende a ir né, junto com a maré, né? Junto com... Exatamente, até porque sair desse papel e se perguntar pode gerar dor. Então, as coisas estão completamente associadas. Né? E o último ponto, e não menos importante, de como sair dessa negatividade, né? Eu tive a oportunidade, assim, uma feliz oportunidade de fazer uma certificação em coach ontológico, né? E a ontologia, ela fala sobre o poder que a linguagem tem. Né? A linguagem, ela gera uma realidade. Então, vou te dar um exemplo bem bobinho. Assim, se eu digo assim, ó, eu sou uma fracassada. Se eu falo isso em voz alta, se gera uma realidade que vai fazer com que tudo que aconteça na minha vida vai reforçar o que eu estou te dizendo. Né? Então, assim, cuidado com o que você pensa, mas muito mais cuidado com o que você fala, porque o que tu fala gera realidade. E quando gera realidade,
aí ferrou, né? Quando eu digo assim, o fulaninho de tal é um boca aberta. Isso aí acontece muito com criança, né? Quando a gente fala com uma Os criança, filhos, né? com filhos, exatamente. A gente fala com uma criança assim, né? Ah, tu não consegue fazer nada. Pronto, tu gerou uma realidade e a partir daquilo ali vai acontecer uma série de coisas que vão reforçar o fato de ele não conseguir fazer nada. Então, e contamina os outros, exatamente. Então, assim, ó, muito cuidado com o que você pensa, mas muito cuidado com o que você fala também. Nesses dias aí de quarentena, uma das coisas bacanas da gente fazer é praticar a gratidão, né? Parece um pouco místico, um pouco, né, fora um pouco do mundo Não, as pessoas às vezes mais... acham que isso é religioso, né? Associam com Não, religião. Eu acho que não tem nada a ver não mesmo. tem nada a ver. Praticar gratidão é falar em voz alta aquilo pelo qual eu sou grata. Né? Então, assim, Uhum. começar o dia praticando isso, né? Eu sou grata por ter saúde, eu sou grata por ter condições de estar em casa, não sei, porque tem gente que está passando dureza também com essa situação e não tem a ver com corona, é o Uhum. poder da palavra, a gente está falando, exatamente. A Laís que foi a que falou comigo a semana Foi que passada. falou Lá, semana nossa, passada, é verdade. Então, exatamente, Laís, é o poder que a palavra tem, né? Quando a gente fala alguma coisa, a gente gera uma realidade. Então, eu digo, eu sou grata pela minha família, eu sou grata por tá saudável, eu sou grata por ter oportunidade, eu sou grata por eventualmente, eu sou grata por ter meu marido que tem um trabalho fixo. Então, assim, a gente é grata por muitas coisas. Então, falar em voz alta é bastante importante, para a gente gerar realidades, né? E poder falar assim, não, eu consigo olhar para o espelho. É um exercício que vai parecer estranho no princípio, mas declarar essas coisas em voz alta, olhando para si, dizendo eu tenho recursos para lidar com os problemas, né? Então, assim, eu me lembro de uma amiga minha, que eu não sei se acho que ela está aqui, que ela dizia, na época das manifestações no Chile, ela dizia assim, ai, vai tudo passar, né? E a gente brigou não, a gente ficou uma de mal com a outra, porque eu dizia assim para ela, a gente não sabe se vai passar. E ela dizia, ai, como tu é negativa. Não, a gente não tem que ficar pensando se vai passar ou não. A gente tem que pensar que a gente tem recurso para lidar com o que vier, né? Então, Uhum. assim, aumentar a nossa autoeficácia, né? Então, assim, eu costumo dizer que o que a gente tem que fazer eu tenho condições de lidar com isso aqui, eu tenho condições de lidar com isso aqui. Eu acho que é muito mais do que pensar se vai passar, se não vai passar. Eu tenho condições de lidar com o que está acontecendo. Até porque eu acho que essa tua perspectiva é interessante, Ingrid, porque te traz o controle da situação, né? E a responsabilidade da situação. Porque assim, se vai passar, depende muito mais de fatores fora de mim, né? Que não estão no meu controle, do que propriamente as coisas que eu preciso fazer no meu dia a dia agora com o cenário da forma como ele se apresenta, né? Exato. Bom, vai passar, sei lá, pode ser que vai passar, acho que fica assim pro resto da vida não Não, vai não vai, ficar, né? exatamente. Mas assim, quanto tempo isso vai durar, como vai passar, que situação que vai suceder para que passe, vai ser A, B, são muitos cenários, são muitas opções, são muitas alternativas, que a menos que eu fosse uma cientista e estivesse lá no laboratório, sabe, fazendo alguma coisa, do contrário, eu tô aqui, sabe, eu vou ter que ver como é que o mundo vai se acomodar, como é que as coisas, como elas vão passar, de que forma elas vão se apresentar. E isso são coisas que estão alheias ao meu controle, né? Que a gente também, né, que volta justamente para a questão da ansiedade de novo, a questão da perda do controle, que toda essa situação nos impôs. Então, eu poder usar dizer então, quais são as ferramentas que eu tenho que vão dar conta e que são capazes de dar conta do mundo como ele se apresenta hoje para mim, né? Ele empodera, mas eu também acho que exige que a gente olhe para dentro, né? E que para mim esse tem sido o principal, o núcleo assim dessas conversas e dessas provocações. E aí eu voltar lá pro teu ponto 1, né? Que é o autoconhecimento, assim. Eu acho que em algum momento isso tudo nos obrigou a reduzir o ritmo que naturalmente a humanidade tinha, né? Porque todo mundo foi obrigado a parar, a reduzir, a desacelerar, e nos deu mais tempo
no relógio, né? Que era um elemento que a gente vivia se queixando que não tinha, né? Então a gente de repente foi obrigado a desacelerar, desmarcar, desacontecer vários eventos na nossa vida e a gente ganhou o tempo. E esse tempo nos obrigou a fazer alguma forma de contato com a gente, né? E esse autoconhecimento ele passa por reconhecer onde é que estão as nossas fraquezas, que é um pouco essa linha de raciocínio que tu trouxe, assim, é trazer a consciência às coisas para que permita e que a gente, se assim desejar, gerar as mudanças necessárias para o nosso autodesenvolvimento, né? Porque se no final das contas, se a oportunidade nos foi dada, meu pensamento, tá? Se a oportunidade nos foi dada de desacelerar, de rever, por que a gente não pode usar esse momento para, A né, nosso se favor, né? a nosso favor e no nosso autodesenvolvimento. Eu acho que não, de novo, não só olhando as coisas ruins que a gente, né, que a gente também tem, ou as nossas negatividades, mas também enfatizando as nossas positividades. Então, né, quais são aquelas coisas que me fazem ser o que eu sou e que são o meu diferencial, ou que eu posso tornar elas mais fortes até, porque elas vão me impulsionar a dar conta daquilo que são as mais fracas daqui a pouco, né? E ser gerador dessa automudança aí, dessa autoconsciência, né? Exatamente. E assim, Lúcia, uma coisa importante que você está falando é que eu tenho conversado com muita gente nesse momento, né? De maneira gratuita mesmo. Eu me dispus a fazer isso e conversei com muita gente. E sabe o que eu notei? Que eu te diria 90% das pessoas trazem problemas que já existiam antes, mas que a gente não estava olhando para eles. Então, assim, Uhum. poucas pessoas me trazem coisas novas, com exceção de uma ou duas pessoas que dizem, olha, eu não era ansiosa, mas agora nessa situação, eu não sei o que está acontecendo comigo. É uma coisa super circunstancial, super pontual, né? Mas a maioria está trazendo coisas, assim, que sempre existiram. É o problema com o marido, é o problema com o filho, é o problema da ansiedade, é o problema do trabalho que não estava muito bom. Mas numa situação de crise, todas essas coisas se potencializam. Então, na verdade, o que a gente está vendo agora não é nenhum problema novo para a gente. Eu acho que o que tu está dizendo é bem importante, é a questão de assim, se dá a chance de olhar para si, né? Eu preciso, bom, o que tudo isso está me trazendo, né? Então, acho que é bem significativo isso, sim, Luciana. E eu acho muito legal essa questão do poder da linguagem, assim, o poder das palavras, do que a gente joga para o mundo, né? Sabe que uma das frases que mais marcou a minha vida foi uma que o Edson me disse. Para quem não sabe, o Edson foi nosso gerente, né? Era nosso gerente, na época que trabalhamos juntos, que o Edson sempre disse assim para mim: cuidado com o que você deseja, porque pode se realizar, né? E isso ele falava num cenário totalmente positivo, assim, ele falava pra gente, conversava com a gente sobre gestão de carreira, e o que tu deseja, onde é que tu deseja chegar, né? E aí a gente, né, eu falava para ele as minhas ambições e era muito engraçado porque ele olhava para mim e dizia, cuidado com o que você deseja, porque você pode alcançar, né? Porque é isso, assim, o que tu tá jogando, né? E tu tá reforçando, inclusive, pro teu, né? Pro teu cérebro, pro teu consciente, pro teu inconsciente, as coisas que tu tá falando, e o teu cérebro vai trabalhar a favor daquilo. Então joga coisas boas, né? Porque senão teu cérebro vai estar trabalhando para te boicotar, né? Ou para destruir ou não favorecer o ambiente que tu tá inserido, né? A gente tem. Sim, e tu sabe que essa coisa do poder da linguagem é tão forte. Nesse mesmo livro fizeram um estudo com casais. E os casais que mais mantêm o seu relacionamento são casais que evitam críticas um ao outro. Então, por exemplo, assim, ó, eu sei que às vezes dá muita vontade, né, de pegar e a gente faz, né? Mas a longevidade de um relacionamento está muito mais na ausência de críticas do que nas coisas boas. Então, assim, ó, se você tem dúvida se vai falar alguma coisa, é melhor ficar quieto. É exatamente isso que o autor fala. Ele diz assim, né? Que os casais que têm sucesso são aqueles que não costumam não se criticar, sabe? Por exemplo, sei lá, meu marido costuma fazer as coisas muito, muito devagar, né? E eu tô toda hora ali, né? Ai, que droga, porque não consegue fazer mais rápido, mais rápido. Geralmente, esse casamento, né, se começa, claro, uma coisa super Sim, vocês doentia, o tempo começam a ver. inteiro, e crítica, e blá, 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 ele tende a não, ele tende a terminar.
muito mais do que aqueles casais que vivem momentos lindos, momentos maravilhosos. Então, por quê? Porque o poder da palavra, o poder da crítica é muito mais forte do que o das coisas positivas que tu viveu. É. Isso é outra coisa também que me veio à mente quando tu falasse do impacto, né, de que a negatividade tem 2 vezes mais potência do que a positividade. É aquela máxima, né? Tu passa fazendo 1000 coisas certas, né? Sei lá, Sim, vamos pegar um exemplo aí de trabalho, né? Tu te esmera no projeto, apresenta lá pro teu chefe, ele vai criticar a vírgula do terceiro slide, o resto que tá bom ele não vai elogiar, né? Mas isso acontece nas nossas relações profissionais, nas pessoais também. Acho que a gente tem que se vigiar muito com isso também, né? Porque daqui a pouco a sim. pessoa se esmerou para fazer aquilo e aí tu vai lá e por causa de uma situação que não saiu exatamente como tu queria, tu esquece todo o resto que foi feito e fixa naquilo, né? Exatamente. Para criança a mesma coisa, né? Então, E em momentos de crise, onde ou a até gente lembra, ou a gente vai lembrar de, lá atrás, há 2 anos atrás, tem gente que guarda assim uma memória. Tu me disse uma vez, isso, meu Deus, tu vai guardar isso para dentro de ti por quanto tempo, mais por quantas décadas, né? é natural do ser humano guardar, né? E até a Laís está dizendo aqui, né, que nesse momento isso acontece mais porque fica mais tempo junto, né? E é exatamente, né? Então, assim, também nessa coisa do convívio extremo, né? Muito provavelmente vai haver rixa, vai haver discussão, vai haver. E tomar muito cuidado até com o que tu diz, porque isso pode trazer um clima ainda pior, né? Pode transformar, pode trazer mais negatividade ainda do que já está aí, né? Mais ansiedade, né? Acho que naturalmente vão ter dias mais estressantes nesse processo, dias em que a gente vai estar mais disposto e menos disposto, mas eu acho que essas dicas que tu trouxesse, assim, a gente seguir isso, né, num dia ruim, vamos dizer assim, né, a gente trazer para a consciência que aquele dia tá ruim, seja pelo motivo que for, tu conseguir identificar o que tá no teu pensamento naquele dia, que não tá te deixando legal, e tu poder trabalhar em cima disso para tu sair, seja parar de consumir informações ou parar de falar naquele assunto que já está te irritando, que já está te atravessando, mudar o teu discurso, né? Mudar a tua linguagem diante das coisas que estão acontecendo e buscar olhar com gratidão, porque tá bom, tá, eu tô estressada por causa disso, mas o que que não, fora isso, o que que tá acontecendo? Tô bem por causa disso, começar a pontuar para si mesmo o que tá bem, talvez faça uma grande diferença naquele teu dia, para aquele teu dia não ficar azedo 24 horas, né? E tu também te permitir sair desse ciclo vicioso, assim, que é a negatividade, no fim das E é a contas, né? negatividade, exatamente. Então, tem algumas coisas que a gente consegue fazer sim, que estão barra o nosso controle, que nem a gente diz aqui no Chile, né? Então, assim, tem coisas que estão sob o nosso controle que a gente consegue fazer. Soltar aquilo que não está no nosso controle, né? E estar tá consciente de que esse tipo de coisa, de que essa negatividade existe, né? Não dá para negar ela, tá? Acho que é bem importante. Acho que também as pessoas têm um pensamento de que não, eu vou negar que isso, né? Não, é entender que isso aí faz parte da nossa vida que está aí. E como que eu vou me relacionar com ela? E o E como quanto eu vou me dela que eu vou relacionar com ela. absorver ou não? O que que me pertence e o que que não me pertence nesse processo. Assim é, exatamente. Ai, gratidão! Ah, Gratidão não, pela eu também. essa Eu sou, conversa. eu sou grata pela amiga que eu tenho e por essa live maravilhosa. Eu quero te agradecer mesmo, assim, enfim, o tema já tinha me despertado bastante interesse e acho que calha muito com o momento, assim como para as pessoas, amigos que estão nos assistindo. Espero que tenha feito sentido para vocês também, né? Que de alguma forma tenha feito pensar, refletir, questionar, né? Abrir para essa crítica, para esse looping que daqui a pouco a gente se enfia e está vivendo. E que nos ajude assim a buscar mais essa consciência e essa possibilidade, né, de enfim não negar as coisas estão postas, né, o cenário não é o melhor, mas o que tem nele também que a gente pode tirar de bom ou que a gente pode transformar o nosso núcleo, nosso pequeno, né, o nosso pequeno mundo em coisas positivas enfim, né, e emanar isso para Pro fora, mundo. né, para o mundo, para a gente se ouvir, para a gente que a gente possa levar um pouco para os outros também. Exatamente. Muitíssimo obrigada, Ingrid, obrigada mesmo. Isso. E enfim, né, acho que fazendo um gancho,
aproveitando aqui o ensejo, uma das coisas gratas que eu sou também, acho que toda essa situação permitiu alguns movimentos, e ela também foi uma situação que nos reaproximou muitíssimo, né? A gente nunca Muitíssimo. se distanciou, na verdade, assim, de cunho, de amizade, né? Mas ela acabou nos reaproximando profissionalmente também, né? O tema acabou nos reaproximando profissionalmente, e a gente está com um projeto aí em comum. Tu quer falar dele? Pode ser, vamos lá, vamos falar juntas. Então, a gente, na verdade, eu acho que teve sempre essa vontade meio que de continuar trabalhando junto. Eu não sei o que que. É, De alguma maneira, quando tu pensava em alguma coisa, tu me contatava querendo, né? Não, quem sabe tu a não gente faz sempre alguma se coisa trocou, junto né? assim? É. Então eu acho que essa vontade já era de tempos, né? E aí a gente começou, a Lúcia, eu como gestão de mudança, né? Que é uma coisa que eu tenho estudado, estou estudando sempre, estou estudando desses últimos 3 anos, né? E a Lúcia, como também responsável por, também já fez gestão de crise, já teve empresa e mestrado, não sei o que, a gente meio que se juntou aí para fazer um projeto que vai sair, né, Lúcia, que estamos aí, tá Vai sair aí nascendo, no assim, Chile e vai sair no Brasil também. isso. É um projeto é um manual, né, de autoajuda para a própria pessoa conseguir lidar com a sua ansiedade e com o seu estresse, né? Então, assim, E a exercícios gente práticos, pode tocar aí. literalmente poder levar um pouco mais de ferramentas, né, na gestão da ansiedade, do estresse, ferramentas de como enfrentar essas situações, de como se comportar diante delas, para que as pessoas também desenvolvam esses comportamentos que são totalmente possíveis da gente aprender, reproduzir, né, e Isso. descartar aqueles que não sejam interessantes para a gente. E a gente está realizando esse projeto junto e eu sou muito grata por esse momento também que acabou nos reaproximando nesse Sim, sentido. sim, na verdade, exatamente. Acho que a crise trouxe uma coisa muito positiva, que foi aí mais uma coisa positiva, que foi a nossa aproximação. E o material É vai verdade. ficar bem legal, vão ser aulas bem curtas, bem simples, nada complexo, exercícios práticos de como lidar com situações que te geram ansiedade e estresse, né? A gente vai fazer primeiro em espanhol, porque tem enfim, eu Tô me acabei. desafiando aí, tô me desafiando na gravação desse material. Não, mas é um desafio para todo É mundo. bom. E aí depois a gente vai testar e aí a gente vai lançar em A português gente vai também. levar em É bem português. legal. Tá bom. Obrigada, amiga. Obrigada mais uma Obrigada vez. Uma por boa noite aí para ti. uma Quero boa dar boa noite. noite também para todo mundo. Obrigada por quem acompanhou. Obrigada aqui pelos retornos que nos deram, de que gostaram, enfim, de que foi bacana. Obrigado a todo mundo. No domingo que vem eu volto e eu vou falar com a Carol Galvão, que é uma educadora parental. E o nosso tema vai Legal. ser sobre os desafios dessas multitarefas que estão surgindo na nossa vida de quarenteners. Ai, que delícia. Então vocês estão todos convidados para domingo que vem a gente falar mais um pouco. Tá Beijos, bom. gente. Boa Muito noite aí obrigada para por vocês. Boa todos. semana. Um beijo, Lúcia, e vamos nos falando. Um Aí, beijo. uma última observação, Ah, desculpa. Esses vídeos todos que estão sendo realizados eu estou disponibilizando no YouTube, porque aqui fica disponível 24 horas só. Aí depois eu vou colocar o link para quem quiser compartilhar ou ver depois, né, que não teve oportunidade, vai estar salvo lá no YouTube. Agora fui. show, ótimo. Um beijo para todos. Beijo, Lúcia. Obrigada pela participação, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.